Boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui em conexão para trazer a vocês a palavra de Deus aos vossos lares e que o vosso coração seja aberto para que a palavra de Deus penetre no profundo da alma e seja contigo nas horas de aflição, de dificuldade, na hora de labuta, porque o que nós temos de verdadeiro neste mundo é a palavra de Deus. A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não há de passar. Então rogamos agora a todos para que abram a sua Bíblia, que cada um pode abrir a sua Bíblia em São Lucas 24:45, o qual está escrito: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que você hoje, nesta noite, possa ter um entendimento a respeito da Escritura. Senhor Jesus Cristo, abrimos a Tua Palavra nesta noite, que possa chegar aos lares de cada irmão, de cada irmã, o qual o Pai busca o Senhor enquanto pode achar. Neste momento, rogamos que o Senhor, meu Deus, seja conosco, sendo a força da nossa vida. O nome do Senhor Jesus Cristo. Entendimento aberto para compreender as Escrituras. Nós necessitamos que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, abre o nosso entendimento. O nosso profeta diz aqui para nós na mensagem A Ressurreição de Jesus Cristo. Eu gostaria de falar sobre a infatibilidade da palavra de Deus. E se as pessoas puderem se posicionar, o que nós necessitamos hoje é posicionamento. Nós necessitamos de estar posicionado na palavra de Deus, quer seja bom ou ruim. Nós temos de crer na palavra de Deus como ela é. Então nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé em qualquer circunstância. O Senhor nosso Deus, Ele é o Deus de perto, também de longe. Ele é o Deus que cobre céus e terra. Então, é terem sua fé centrada, não atuar o que Deus disse sobre isso. O que Deus disse sobre todas essas coisas? Em todas essas coisas, diz a Escritura, que nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos amou primeiro, como diz São João. Nós cantamos o hino Eu amo, eu amo. Mas São João, aqui na primeira carta de João 4, verso 19, diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus para nós é a coisa mais gloriosa, o qual, quando nós recebemos o amor de Deus na nossa vida, se nós recebemos o amor de Deus na nossa vida, nós temos um Deus sobrenatural no comando. O comando da nossa vida está na mão de Deus. Por isso que não importa o que aconteça, o quão impossível parece ser, de todo modo a palavra de Deus vai sempre se cumprir. Então a palavra de Deus sempre vai se cumprir. E Deus está trabalhando de uma maneira sobrenatural nesses últimos dias, através de uma mensagem precursora da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhando com um povo predestinado a retornar ao céu de onde saiu. Então, o nosso profeta disse: diante de cada dificuldade, nada
nada pode tomar o lugar dela. Nada pode tomar o lugar da palavra. A palavra de Deus, ela é a preeminência na nossa vida. Se nós nos entregar e deixar que a palavra de Deus seja o nosso guia em tudo, então nós vamos ver todas as coisas tomar a posição, tomar o lugar. Por isso que a palavra de Deus diz para nós: não temas, ó pequeno rebanho, porque Deus agradou dar-lhe o reino. Então, nisso nós estamos confiando, convicto, que não é o meu querer, não é o meu agir, não, mas o querer e o agir de Deus. Ele diz para nós e nós estamos confiando nisso. Nada pode tomar o lugar dela. Ela tem preeminência, porque ela não é outra coisa senão o próprio Deus na forma da palavra. Então nós confiamos que Ele é a palavra escrita nessa Bíblia. E nós confiamos nela toda, no Velho, no Novo Testamento, tudo que está escrito, não tiramos e nem acrescentamos. Então nós vemos que ela tem que se cumprir. Nós vemos que cada palavra, tudo que foi dito pelos profetas, tudo que foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo está se cumprindo. Então o nosso profeta diz aqui no parágrafo 5: em todos os meus dias eu tenho tentado solenemente manter o povo na palavra de Deus. E é isso que nós tentamos fazer, é colocar o povo em posicionamento com a palavra de Deus, sabendo que a palavra de Deus, ela vem muitas vezes nos corrigindo, mas nós como os filhos necessitamos que a palavra nos corrige e nos posiciona, assim como ela tem feito. Deus tem trabalhado conosco através da sua palavra, e nós ficamos com a mensagem que está escrito através do nosso profeta, que não tiramos e nem acrescentamos, e ficamos o que está escrito. Então o nosso profeta continua dizendo: pois esta foi sua promessa para mim, e eu também quero ficar nessa promessa. E o nosso profeta diz, como Paulo diz: eu não fui desobediente à visão celestial. Então nós não queremos ser desobediente a tudo isso que tem Deus nos revelado nesses últimos dias, o qual nós estamos vivendo. Ele me diz que iria me abençoar onde quer que eu fosse, e que iria prosperar, e que a obra do Senhor cresceria, mas que a palavra, que eu deveria estar certo de que a palavra estivesse em primeiro lugar, em tudo, dá preeminência à palavra de Deus. Então, nós cremos que a palavra de Deus disse para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele disse em tudo, e isso é o que eu tenho tentado fazer: permanecer humilde, lembrando como o salmista diz: lembra-te de onde eu te tirei. Ele tem nos tirado do mundo de lamaçal, do mundo do pecado, e nos transportado das trevas para o reino do seu amor. Então nós glorificamos a Deus, que foi a sua vontade, não a minha vontade. O nosso profeta diz que o homem nunca procura a Deus, mas Deus procura o homem. Deus vai atrás do homem, Deus chama o homem, e o homem tem que lhe obedecer. Então, depois que nós vemos o chamado de Deus, a palavra se cumprindo na nossa vida, nós temos que nos permanecer humilde, tendo o entendimento aberto para compreender as Escrituras,
manter-me sobre um lugar onde posso permanecer rendido a Ele, para ouvir a sua voz quando Ele falar. Então nós temos que estar, irmão, irmã, posicionado na palavra de Deus, para estar de uma certa maneira tão humilde e tão sensível para ouvir a voz de Deus quando Ele falar conosco, assim como Ele tem falado com o nosso profeta. É uma coisa, e uma coisa é certa: eu quero conhecê-lo no poder de sua ressurreição. E eu também, como ministro da palavra, eu acredito e creio que quando a trombeta soar, quando os mortos ressuscitar, se eu já estiver vencido meu tempo nessa terra, e o Senhor não veio ainda, que a minha sepultura se abrirá, e eu sairei triunfante e serei como os outros aqui, aguardando a transformação daqueles o qual estiver vivo para encontrar o Senhor nos ares. Isso é glorioso e maravilhoso para nós. A palavra de Deus está nos dizendo isso. Não importa o quanto eu tenho aprendido de sua palavra, ou o quanto eu ame o seu povo, eu quero conhecê-lo no poder de sua ressurreição, de tal modo que quando a hora chegar, ele me chamará dentre os mortos, para que eu vá para a vida eterna. Então é nisso que nós estamos crendo e nisso nós estamos confiando, que o Senhor Jesus Cristo brevemente descerá do céu e Ele nos chamará, e nós ouviremos a sua voz e nós dizemos: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a respeito da minha predestinação, da minha eleição. E aqui eu estou, meu grande Rei e Pai, aguardando de Ti aquele chamado do alto para o encontrar. É uma confirmação do que o verdadeiro professor da Bíblia ensina. O Espírito Santo vem e confirma que o que ele diz é a verdade. Então, um é ouvido, um a boca, o outro é um olho. Mas somos todo um corpo, não é certo? Nós estamos aqui sendo moldados conforme a palavra do Senhor para formar o corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Deus no homem, Deus novamente no homem, Ele não só está conosco, mas Ele está em nós até a consumação do século, formando esse corpo. Então o nosso profeta continua dizendo para nós: muito bem, é estranho ao ler, tomando sua palavra como Deus lá atrás, antes mesmo que o mundo começasse, como Ele começou a ver a coisa se desvelar. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus começa desde os céus, antes mesmo da fundação do mundo, trabalhar ao nosso respeito. Ele começou, Ele viu a mim e viu a você. Ele viu o primeiro homem ser feito como Adão e depois Eva e os demais, vindo até o último ser feito, e o último que entraria para este grande corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E depois, quando tiver o corpo perfeito, a cabeça descerá, que é Cristo, porque Ele é a cabeça do corpo. Então nós, num momento, num piscar, num abrir e fechar de olho, nós encontraremos o nosso Senhor nos ares. Então, meu irmão, minha irmã, não tema o que pode acontecer com esse corpo, mas crê que a sua alma é salva. Crê que há um homem interior que foi predestinado e tem tomado lugar dentro desse ser fraco, esse ser tão vil que é carne, mas aqui dentro habita um ser que vale 10 mil mundos, e nisso nós estamos aguardando uma porção maior do céu para nós ser transformado, assim como diz
a palavra de Deus em Filipenses 1, verso 6, ele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E nisso nós estamos confiando, nisso nós dizemos glória a Deus, nisso nós dizemos aleluia, porque não é o nosso querer, o nosso saber, porque nós não sabemos muito a respeito de tudo que está escrito ao nosso respeito, mas uma coisa eu sei, que nós somos predestinados antes da fundação do mundo, e aqueles que nos trouxe aqui, eles nos levará para lá, amém? Então ele conhece todas as coisas, o desvelar de todas as coisas, e nisso ele viu a mim e ele viu a você. Então, pelo seu grande ser poderoso, pelo seu conhecer, pela sua presciência, ele viu a mim e a você, então ele nos predestinou. Então ele chamou nós de predestinado. Significa predestinado, talvez significa predeterminar. Predeterminar a minha vida e a sua para o encontrá-lo no ar. Assim diz a Escritura, assim diz a palavra. Por isso que pedimos para que o Senhor, através da tua palavra, abra o vosso entendimento, abre o nosso entendimento. Então ele diz, predeterminar algo para acontecer. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo, J até o tio. Ele conhece os A e o Z, porque ele é o alfa e o ômega. Ele está na sua noiva ômega hoje. Ele está aqui vivendo no momento correto, porque a Escritura está correta. O tempo está correto, o tempo é agora, e nós estamos tomando a nossa posição. Glória a Deus por isso. Mas Deus podia predestinar por presciência. Ele predestinou a mim e predestinou a você. Ele conheceu de antemão o que seria. Ele sabia que eu e você, mesmo fraco, mesmo débil, nós estaríamos aqui, e aqui nós estamos segurando o estandarte erguido. Nós somos a bandeira do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra, dizendo que somos filhos e filhas de Deus. Nós agradecemos a Deus por isso, dizendo, obrigado, Senhor, porque não é a minha força, é a tua força. Como diz a tua palavra aqui em 1 João 4, verso 4, diz, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Nós já temos vencido todas as coisas. O que nós devemos fazer é crer e tomar a nossa posição, e tomar a nossa possessão, e crer naquilo que Deus tem nos dito, que nós já vencemos todas as coisas, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E nisso nós cremos, e nisso nós estamos confiados, não querendo que ninguém perecesse, mas que todo viesse ao arrependimento. Mas sendo infinito e Deus, ele podia predestinar e predizer pela presciência. Como bem afirmamos, a predestinação remota a presciência, e a presciência mira no destino. Então nós temos um destino, e a presciência de Deus está mirando como uma arma com duas miras bem certo no alvo. Nós estamos seguros, irmãos. Nós estamos seguros que Deus é fiel em tua palavra, porque Ele diz que a palavra dEle é fiel, e nós cremos que é fiel, e nisso nós estamos olhando hoje, crendo que Ele vê, Ele sabe todas as coisas, e Deus no princípio pôde ver todas as coisas, da maneira que iria acontecer.
Portanto, ele poderia dizer: isso será assim e aquilo será assim. Como ouvimos a mensagem através do nosso ancião, pastor Joaquim Gonçalves, dizendo a respeito da fúria de Satanás. Satanás, ele está irado, ele fica nervoso, porque mesmo nós tendo as nossas debilidades, as nossas fraquezas, Satanás não pode tocar a mão em nós, porque nós somos filhos e filhas de Deus predestinados. Nós somos filhos e filhas de Deus, estamos predestinados a alcançar a vitória. E estamos aqui aguardando o momento da chamada, porque tudo que ele diz, então será assim. E isso será desta maneira, e aquilo será daquela maneira. Por presciência ele viu, e ele desejava que o lado esquerdo estivesse errado. Isso seria, ele não queria que isso acontecesse, mas ele, por eleição, ele diz em Romanos 9, versículo 11, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, ele diz que é por causa da eleição. Ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Então não importa quão bom o homem seja, que todo homem tem que ser bom, principalmente quando ele tem Deus dentro de si. Mas não é isso que nós estamos falando. Eu peço para que Deus abra o vosso entendimento. Eu peço para que o Senhor abra o vosso entendimento para compreender as Escrituras. Se não for predestinado, se não for por causa da eleição, é difícil, é muito difícil o lado esquerdo chegar lá. Então nós vemos que Esaú, mesmo com lágrima, depois de perder a sua primogenitura, ele não alcançou ela mais. Mas graças a Deus, que Deus nos dá a vitória por Cristo Jesus, porque ele tem nos predestinado. Então nós estamos aqui hoje, crendo nisso. Ele não queria que isso acontecesse, mas sendo Deus, ele sabia que iria acontecer desta maneira. Deus sabe de tudo. Deus sabe que tudo isso iria acontecer desta maneira. E tudo isso, irmão, que está acontecendo no mundo hoje, não quer dizer nada mais e nada menos que a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus tem que se cumprir, mas a própria palavra de Deus diz que isso ainda não é o fim, é apenas princípio de dores. Então nós que somos chamados, nós que somos predestinados, nós que temos a eleição, nós ficamos aguardando a chamada do alto, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então Deus sabia que isso ia acontecer desta maneira. Portanto, ele podia predizer o que iria e o que seria. E ele conhecia o fim desde o princípio. Não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Isso não diz a respeito de você? Isso não diz a respeito de mim, para nós ficar assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus? É para nós ficar na plataforma do arrebatamento, crendo que Ele é Deus e Ele é fiel e Ele é poderoso a cumprir a tua palavra? E Ele diz: quem atentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Assim diz a Escritura. Se você é escolhido, o que pode te apartar, o que pode te separar do amor de Deus? A palavra de Deus diz nada. A morte não te separa do amor de Deus. Oh irmão, isso é glorioso, isto é majestoso. Isso é para mim e para você, aquele que o Senhor tem escrito o nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo.
Nós viemos a este mundo dotado de um entendimento para quando as Escrituras se abrissem, nós o entendêssemos. Então nós agradecemos a Deus por isso, nós dizemos: Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela predestinação, obrigado pela minha salvação, obrigado pela minha cura, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Sou grato, Senhor, sou grato a Ti, não porque tenho tudo isso. Se o Senhor, ó meu Deus, tocar, sabendo, conhecendo a mim, como o Senhor tocou Jó, nosso patriarca, assim também nós temos confiança que nós nos seguraremos ao Senhor, porque somos filhos do Senhor, predestinado para este momento. E pensar que todo filho de Deus nascido de novo, hoje à noite, tem esse privilégio. Nós temos o privilégio de chamar o Senhor de Pai, porque o Senhor nos chama de filho, porque o Senhor nos amou primeiro. E nisso nós agradecemos. Obrigado, Senhor. Nós dizemos obrigado por esse privilégio e certeza de saber que Deus conhece os que são seus. Vê? Colossenses 3, verso 3, disse que nós, como diz aqui as Escrituras, nós já estamos mortos, e nós ouviremos a trombeta soar. Nós morremos para o mundo, e nós ressuscitamos para Cristo. Então nós estamos aqui com certeza firmados sobre esse fundamento, que o Senhor conhece os seus. Bem, isto é certo? Deus conhece os seus. Ontem à noite pregamos sobre a escada de Jacó. Olha que coisa gloriosa, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Olha, se você ainda não entrou, se você ainda não crê na sua eleição de Efésios 1, crê hoje, nesta noite. Faz como Enéas disse para o Senhor Jesus Cristo, na verdade para Paulo: levanta-te, batiza-te, invoca o nome do Senhor no seu batismo. Faça isso, crê no Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então ele pregou sobre a escada de Jacó, e se o Senhor permitir, numa noite desta, nessa semana eu quero falar sobre a expansão do tempo, ou melhor, expandido o tempo. E como nós pregamos ontem, nós pregamos a respeito da mensagem, a junção do tempo. Deus tem as suas junções. Deus conhece o fim desde o princípio. Então olha que coisa gloriosa que o nosso profeta diz. E como nos céus Deus tinha sua escada, a escada ligada ao seu trono, e a enganchou na terra em seu Filho Jesus Cristo, e nos colocou no meio dela. Não há como fugir. Não há predestinado. Você não tem como fugir. Deus escolheu você. Deus pegou você e colocou no meio disso tudo, no meio dessa escada para você subir. Cristo é o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz aqui: e enganchou na terra em seu Filho Jesus Cristo e nos colocou no meio dela. Não há como fugir. Isso é tudo. Ele apenas fez. E então, além disso, para ter certeza de que tenhamos uma viagem confortável. Mas nessa viagem, irmãos, nós temos muitas aflições.
muitas lutas. O nosso profeta, na mensagem, ele diz, na mensagem Véu Adentro, ele diz a respeito daquele navio que estava naquele porto, o qual ele estava sobrevoando com um avião, e o seu amigo piloto diz, ali quando ele perguntou, olha, eu estou vendo as ondas batendo, umas ondas passam por cima, outra passa por lado, outra entra até mesmo dentro. E por que esse navio não afunda? O piloto do avião disse para ele, você está vendo ali do lado daquele navio? Há uma âncora. Há uma âncora nesse navio que é firmada lá no fundo, na rocha, no oceano. Por isso pode afundar. Assim como nós temos aqui, como que ele enganchou lá do trono aqui na terra no seu filho. Então nessa viagem nós teremos muitos solavancos, muitas aflições, muitas tentações. Mas a palavra de Deus diz assim, muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Ele é a nossa confiança. Ele é aquele o qual nós colocamos diante de nós e dissemos, Pai, nisso nós estamos confiando. E através do Senhor nós teremos uma viagem confortável. Nós temos essa viagem confortável, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, seja jovem, criança. O melhor lugar de se estar. O melhor lugar de se estar. Então você vê aqui, para nós encerrar essa meditação hoje, o nosso profeta diz, sabe, quando fomos ao México, há alguns dias, na Pan América, eles disseram, estamos fazendo o mais confortável possível. Queremos que vocês aproveitem. Eu estava viajando acima das montanhas no México, e que passeio turbulento. E ele dizendo, estamos fazendo o mais confortável possível. Se você hoje, nesta noite, meu irmão, minha irmã, se você descansar no Senhor, você vai entrar, e você vai entrar em descanso, e você vai entrar em conforto com o nosso Deus, mesmo deixando as ondas, as tempestades, os momentos difíceis quais está lá fora, turbulento como seja, não influenciar a sua vida de cristão. Então você vai viajar, deslizando confortavelmente, passando através da barreira do som. Aí você vai entrar nessa coisa gloriosa, o qual é a velocidade da luz. Entra nessa luz, nesse descanso eterno, enquanto oramos por você hoje, nesta noite. Confia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Olha que coisa gloriosa. Vamos inclinar a nossa cabeça e falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus Cristo, através da tua palavra, o qual foi expressado hoje nesta noite, nós cremos que tu, ó Pai, é a cura, é a força o qual faz a tempestade desvanecer. O Senhor é o Deus gigantesco, o qual faz a tempestade menor se aniquilar. Então, nesta noite, através da tua palavra, que o nosso entendimento se abriu, nós cremos na nossa cura, na nossa libertação. E nós passamos através destas
sorrateira trapaça de Satanás, que vem rugindo como leão para afugentar os filhos, mas nós cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso, o qual tem nos dado a vitória, tem nos dado a libertação, tem nos dado a cura. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus continua te sustentando e abençoando. Amém, Senhor. Amém.